Olá, hoje nós vamos conceituar surto, endemia, epidemia e pandemia. A aula de hoje é bem levinha, então anota aí e vamos ser bem claro e objetivo, tá? O que é surto? Gente, é o seguinte, surto é quando você tem um aumento de casos que você já espera. Por exemplo, todo mundo sabe que após as chuvas, o período chuvoso, que é mais no verão, você tem um índice maior de dengue em uma região, por exemplo. A dengue ela é endêmica em Itajaí, e é em Santa Catarina. Eu vou explicar mais à frente que é endêmico. É o seguinte, é quando você sabe que naquele período você vai ter determinado número de casos. Por exemplo, é esperado que no verão ocorra 50 mil casos de dengue nessa região de Itajaí. Você chama de surto quando os casos esperados eles superam a expectativa. Então, no período chuvoso, você espera 50 mil casos e ocorre um surto naquela região específica, onde ao invés de 50 mil, tem 100 mil casos. Então, vamos ler como é que está o nosso texto aqui. Ó. Acontece quando há aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Então, lembra que isso aqui é a parte mais importante do nosso texto. Para ser surto, refere-se a uma região específica, como, por exemplo, Itajaí. Então, vamos lá. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, como Itajaí, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas, um bairro, por exemplo. Então, vamos lá. Para ser surto, é preciso ter o aumento de caso esperado em uma região específica. Então, o segredo do surto é focar na região específica. Então, o que é uma epidemia? Já que quando tem um aumento do caso esperado em uma região específica, a gente chama de surto, não de epidemia. Então, vamos lá descobrir o que é essa epidemia. A epidemia se caracteriza quando um surto, que é o aumento do caso esperado, acontece em diversas regiões. Então, vamos lá. Anteriormente, a gente ouviu que o surto é quando tem um aumento em uma região específica. Então, epidemia é quando você tem esse mesmo aumento do caso esperado, só que em diversas regiões. Então, vamos lá. Se é uma região específica, o aumento é um surto. Se ocorre esse aumento em diversas regiões, nós chamamos isso de epidemia. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. Uma epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm o aumento desses casos. Uma epidemia a nível nacional acontece quando há aumento de casos em diversas regiões do país, como, por exemplo, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Então, nós estamos falando de uma epidemia a nível estadual. Então, o que é uma pandemia? Isso aqui é moleza, a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus. Mas qual é o macetinho para me saber que é uma pandemia? Vamos revisar, tá bom? Surto é quando tem aumento de casos numa região específica. A epidemia é quando tem aumento de casos em diversas regiões. Então, a região A, região B, elas aumentaram o número de casos esperado. E uma pandemia é o quê? Gente, nessa escala de gravidade, a pandemia ela é o pior dos cenários. Ela vai acontecer quando a epidemia, que é aquela que ocorre em diversas áreas, ela se espalha por diversas regiões do planeta. Então, vamos lá.
Revisando, tá? Só para focar. Surto é quando tem aumento de casos em região específica, e epidemia é quando tem aumento de casos em diversas regiões, e pandemia é quando tem aumento de casos em diversas regiões do planeta. Então, como exemplo, nós temos aqui a gripe suína, que é a gripe A, influenza A. Ela passou de epidemia para pandemia. Por quê? Porque epidemia é quando tem aumento de casos em diversas regiões. Pandemia é quando você tem aumento de casos em diversas regiões do planeta, não de um país específico. Então, ela passou de epidemia para pandemia quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Então, aqui, ó, várias regiões do mundo apresentando a doença, nós estamos falando de uma pandemia. A AIDS, por exemplo, ela está diminuindo a quantidade de novos pacientes no mundo, mas ela é considerada ainda uma pandemia. Então, os casos endêmicos, por exemplo, é quando você não leva em consideração o quantitativo, ou seja, a quantidade. De modo que uma doença ela é caracterizada como doença endêmica quando ela é uma doença típica de uma determinada região. Ou seja, você tem a febre amarela, por exemplo, botei até aqui o exemplo escrito. A febre amarela ela é considerada uma doença endêmica em toda a região norte do Brasil. Então, no Tocantins, no Pará, no Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia, no Acre, você tem aumento do número de pessoas contaminadas com febre amarela no período chuvoso. As doenças endêmicas, elas são doenças sazonais, ou seja, de acordo com as estações do ano. Então, no período chuvoso, você tem aumento da quantidade do mosquito Aedes aegypti e, por conta disso, você tem aumento da febre amarela. Tanto que, nessas regiões específicas aqui que nós citamos, ó, nessas regiões, você tem no calendário vacinal a vacina contra a febre amarela. Tanto que, se você for viajar para essas regiões, você precisa tomar essa vacina. Então, tudo conceituado. Aqui a gente vai terminar nossa aulinha. Hoje foi bem tranquilo, né? Bom estudo para vocês!